Eu sempre gosto de apresentar as referências que eu usei, depois eu posso compartilhar isso com vocês no grupo. Esse comentário bíblico aqui, ele está em inglês, mas ele é bem completo, ele pega vários teólogos de diferentes denominações, ele não é nem batista, nem metodista, nem luterano, ele tem teólogos de várias denominações religiosas, tá? Eu sempre gosto de consultá-lo. Todas as passagens que eu colocar aqui no estudo, elas estão na nova versão internacional da Bíblia. Mas também gosto muito da versão João Almeida. Hoje tem acho que umas 5, 6 versões em português boas, né? E eu usei aqui essa referência aqui sobre o centurião, tá? Mateus 8. Nós vimos até aqui nos capítulos 1 e 2, o nascimento de Jesus, as primeiras ações envolvendo Jesus. Então nós vimos o batismo, as tentações de Jesus e Deus falando que esse era o Filho amado, e aí a gente viu também a escolha dos primeiros discípulos. Depois nós vimos nos capítulos 5 a 7 o Sermão do Monte, onde nós começamos com as bem-aventuranças. Aí nós vimos várias leis que Jesus disse que ele não veio cancelar, mas sim cumprir, e sempre repondo essas leis com "em verdade vos digo", "eu porém vos digo", né? Então meio que dando uma lei mais rigorosa, mais abrangente do que as leis de Moisés. E ele não se ateve somente às leis dos 10 mandamentos. Ele usou exemplos de leis de todo o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros de Moisés, né? Terminado o Sermão do Monte, nós começamos agora a ver as obras do Messias, que é exatamente o ponto que nós estamos. Então vamos direto a Mateus 8. Mateus 8, versículos 1 a 4, fala sobre a cura de um leproso. Eu vou ler para vocês. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: "Senhor, se quiseres, podes purificar-me." Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: "Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho." Tá? Alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, o que é a lepra? A lepra é uma doença que ela causa atrofia e eventualmente perda de partes do corpo, causada por uma bactéria, e é altamente contagiosa. Ela começa comprometendo parte nervosa, e aí leva a uma perda de sensibilidade. Pode haver perdas de dedos, outras partes do corpo. Ela leva a alterações musculares e esqueléticas e também a edemas, tá? E a cura, como eu havia mencionado antes, ela veio somente em 1940, através de um antibiótico chamado Dapsona. E até então era considerada uma doença incurável. Um pouquinho sobre a história e a lepra. Então, como eu havia dito, nas leis e costumes judaicos existia a obrigação de um distanciamento de 2 metros. E aí, quando o vento estava a favor, tinha que ter um distanciamento de 45 metros. E os judeus, os rabinos, os mestres da lei, consideravam que a pessoa que contraía a lepra, ela estava sob um julgamento divino. Ou seja, Deus estava, de certa forma, castigando aquela pessoa por algo que ela fez, sabe-se lá o quê, né? E muitas vezes eles jogavam pedras. E aquilo que eu mencionei também na Idade Média, a questão do padre tirar o crucifixo da pessoa, e aí já rezava um serviço funerário para ele, e a partir daquele momento era considerado um morto-vivo e tinha que ficar afastado da cidade, da civilização, etc., né? O leproso, quando ele se aproximou de Jesus, ele sabia dessa condição
que praticamente não tinha para onde correr, não tinha saída para ele, né? E ele sabia que ninguém ia se prontificar a apresentá-lo para Jesus, ele sabia que os discípulos também provavelmente não aceitariam ele se aproximar de Jesus, e Mateus ele relata isso como o primeiro milagre. A gente provavelmente não tenha sido o primeiro milagre de Jesus, mas talvez, e muito provavelmente, o primeiro contato de Jesus com um leproso, que era considerado uma doença mortal. Então, era praticamente ressuscitar uma pessoa considerada um morto-vivo e dar uma vida nova para essa pessoa, né? Então, não se sabia, não havia registros provavelmente anteriores de pessoas com lepra que tinham sido curadas por Jesus. Então, ele foi na certeza de que Jesus poderia fazer algo por ele e provavelmente carregando um sentimento de culpa muito grande, né? Porque vai que desse errado, né? Vai que Jesus ou os discípulos não permitissem que ele se aproximasse de Jesus, ou Jesus não quisesse curá-lo, ou não... Enfim, mas ele tinha certeza que Jesus poderia. E aí qual foi a abordagem que o leproso teve? Primeira coisa, ele o adorou, ou seja, ele reconheceu Jesus logo de cara como sendo uma entidade santa. Só depois disso que ele fez o pedido. Então, primeiro, ele reconhece Jesus como sendo filho de Deus. E depois ele faz o pedido dele. E ele demonstrou, assim, uma forma assertiva, direta, uma certeza sobre o poder de Jesus. E com isso, Jesus ele responde: eu quero, seja purificado. Então, eu acho que é um exemplo de fé, de como que nós podemos e devemos agir com relação à nossa fé em Deus, né? Adorá-lo sempre e ter certeza de que Deus e Jesus, eles têm poder para nos transformar, eles têm poder sobre todas as coisas, e basta Deus querer que, com certeza, aquilo que nós precisamos será dado para nós, né? A gente viu essa certeza em Mateus 5, né? Próximo exemplo é do centurião. Então, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Tá? Acho que tem várias mensagens importantes, bonitas e bastante ricas aqui para a gente extrair. Mas primeiro, o que era um centurião romano? Então dentro da hierarquia militar da época, o centurião era o sexto mais importante na cadeia de comando. O mais importante sendo os líderes de legiões, que eram 600 soldados, não, eram 6 mil soldados, se não me engano.
e que tinham várias vitórias em batalha, esses eram considerados os mais importantes dentro do exército romano. Tá? Então, a gente vê aqui na figura abaixo, a gente tem o soldado individual, que era o legionário. Grupos de 8 soldados eram comandados por um contubernium, formavam um contubernium. Esses 8 soldados, em 10 grupos, formavam um centúrio. Às vezes, esses grupos eles tinham de 8 a 10 soldados, então o centúrio poderia chegar até 100 soldados legionários. Tá? Então, o centurião estava aqui nessa posição sob seu comando. Né? E o centurião ele tinha que ser absolutamente firme. Ele era considerado uma pessoa extremamente corajosa. Seus legionários uma obediência incondicional a tudo que ele pedia ou mandava. Tá? E tanto é que ele usa esse exemplo na Bíblia. Tá? Essas informações eu peguei do Wikipedia. E aí, provavelmente, ele era uma figura pública altamente respeitada, talvez não muito querida, mas era uma pessoa provavelmente influente em Israel, na região onde Jesus estava, em Cafarnaum, tá? E provavelmente respeitado no sentido de ser uma pessoa que tinha uma certa visibilidade pública, né? E, no entanto, ele era romano, que para os judeus, eles desprezavam os romanos, eles consideravam os romanos invasores da terra deles. E eles não aceitavam muito bem serem comandados por Roma. Então, Jesus, teoricamente, como judeu, deveria desprezá-lo. E se Jesus fosse até a casa dele para curar o servo, certamente seria um constrangimento e um motivo de muitas críticas para com a pessoa de Jesus, porque ele foi, afinal, na casa de um inimigo, né? E aí o centurião, ele percebeu essa saia justa em que ele colocaria Jesus, e ele diz, olha, eu não mereço receber você na minha casa, então, por favor, só diga uma palavra que a gente evita todo esse constrangimento. Mas em ele pedir para Jesus dizer uma palavra, ele está demonstrando a fé de que, mesmo remotamente, o poder de Jesus é capaz de atuar e curar o servo dele que estava gravemente enfermo, né? E aí Jesus ele explica por que ele considera a fé do centurião tão importante. Tá? Ele diz, não encontrei em Israel tamanha fé. E aí ele fala, muitos virão do ocidente e do oriente e se sentarão com Abraão, e com Jacó, e com Israel, e os outros patriarcas. Né? O que ele quer dizer nessa passagem? Provavelmente ele está falando dos cristãos depois da sua ressurreição. Né? Nós, como cristãos, nós estamos no ocidente, do oriente, África, Japão, África não, China, Japão, Rússia, enfim, por toda a terra, as pessoas, não sendo judias, se converteram ao cristianismo, e provavelmente Jesus está falando dessas pessoas, tá? Como nós, que não somos descendentes de judeus, mas nós temos fé em Jesus. E aí Jesus nos dá uma certeza de que nós nos sentaremos com os patriarcas no reino. E aí ele faz uma crítica aos judeus. Mas os súditos do reino, ou seja, aqueles que são já da corte, que são o povo de Deus, os judeus, simplesmente por terem esse status e não seguirem as leis de Jesus, serão lançadas no fogo, lançados para fora e nas trevas. E aí vem a parte-chave. Como você creu, assim acontecerá. Então, essa crença do centurião, você é uma pessoa que tem muita influência, assim como eu tenho.
Você é uma pessoa que tem muito poder, assim como eu tenho, mas eu tenho certeza que o seu poder é capaz de resolver o problema do meu servo. Não estou pedindo para mim, estou pedindo para o meu servo. Então, eu tenho certeza, eu creio que você pode fazer isso. E Jesus, ele viu essa fé, mesmo ele não sendo um cristão, mesmo ele não seguindo os ensinamentos religiosos do povo de Israel. Ele foi lá e ele pediu a Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia tomar fazer aquela ação pelo servo dele. Então, Jesus, ele viu isso como um ato de fé e assim aconteceu. O próximo exemplo que a gente vê então é Jesus com relação à sogra de Pedro. E aqui, num dos comentários que eu li, tem uma coisa interessante, né, falando sobre a Igreja Católica, que coloca Pedro como o primeiro Papa, porque Jesus disse, sobre esta pedra construirei a minha igreja. E aí, a Igreja Católica defende o celibato. Mas se Pedro tinha sogra, é porque ele era casado. Então, aí vai por terra a questão do celibato com relação ao suposto primeiro Papa da Igreja Católica. Mas enfim, o tema não é esse. Pedro, ele era casado sim, e Jesus depois foi até a casa de Pedro e lá ele encontrou a sogra de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a eles muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O que é o poder de Deus? Jesus viu a sogra de Pedro, decidiu curá-la. E eu acho importante que Mateus tenha enfatizado que ele decidiu curá-la, simplesmente pegando sua mão. Muitas vezes, será que Deus ele acha que é importante que a gente passe mais por uma situação para que a gente aprenda daquilo, né? Essa decisão cabe a Deus, ou a Jesus aqui no caso. Então, a gente tem que aceitar que, às vezes, talvez não seja o momento certo para que alguma coisa aconteça na nossa vida do jeito que a gente quer. Então é importante que haja uma decisão por parte de Jesus, por parte de Deus, tá? Para que aquilo transforme a gente naquele momento. E aí, Jesus curou ela com um gesto simples, simplesmente pegando em sua mão. E ele expulsou demônios com uma palavra. Então aqui a gente viu o centurião, que foi curado com uma palavra, e Jesus também expulsando demônios com uma palavra. E diz também que Jesus curou doentes. Não especifica como que foi essa cura, se foi colocando a mão, se foi com uma palavra, mas enfim. A gente vê aqui o toque de Jesus já tinha poder de curar, mas também a palavra de Jesus também tinha poder de curar. A profecia de Isaías, tá, que é mencionada nessa passagem da Bíblia. Isaías 53, versículos 2 a 5. Ele, Jesus, não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido.
Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus, uma pessoa sem um apelo, né, sem um brilho, pessoa simples, sem nada de rei, de regalia, na mais pura simplicidade, se apresentou a esse mundo, fazia o bem para todos, foi rejeitado por todos, principalmente aqueles que buscavam majestade, beleza, status, etc. Tá? E aí ele curava, expulsava demônios, foi morto por coisas que nós fizemos, e com isso ele trouxe a cura para nós. É muito, muito bacana, muito profundo isso, né? A missão de Jesus e como que ele encarou tudo isso com extrema humildade, certeza de que ele estava fazendo, sem titubear. E ele nunca queria nada em troca. Ele fazia aquilo porque era o que ele acreditava, era aquilo que ele tinha certeza que ele estava fazendo a vontade do Pai dele, né? É muito bonito isso. E é exatamente isso que Deus espera da gente como filhos dele. Que a gente tenha uma vida o mais próximo possível disso. Somos pecadores? Sim. Podemos acrescentar isso ou aquilo à nossa vida, à nossa condição espiritual? Não. Mas uma coisa é certeza, nós temos que ter fé em Jesus e estamos dispostos a segui-lo. E aí Jesus ele fala sobre a dificuldade em segui-lo. E dando dois exemplos específicos aqui, e talvez opostos em alguns sentidos. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Né? Algumas coisas interessantes aqui, mas antes de entrar nesse comentário, eu queria só apontar uma coisa. Jesus ele estava com uma grande multidão ao seu redor naquele momento. O que ele fez? Ele não era uma pessoa que estava buscando glamour e ser popular. Não, ele falou, vamos nos afastar, tem muita gente. Tá? Aqui já deu para passar a mensagem. Vamos para outro lugar mais tranquilo. E aí a gente continua lá. E aí ele pediu para se afastar. Se ele fosse uma pessoa vaidosa, não, que se juntem mais pessoas. Vamos colocar mais pessoas nesse movimento para dar mais ibope, mais likes. Não, ele viu que tinha muita gente e ele resolveu se afastar. E nesse momento essas duas pessoas tentando talvez fazer uma média ou talvez se aproximar de Jesus, vendo que ele estava se afastando da multidão, chegaram essas duas pessoas e pediram para segui-lo. E aí Jesus ele não estava querendo nenhum tipo de glamour ou prestígio. Por outro lado, o mestre da lei, o nome já diz, ele era um mestre. Então, será que ele estava realmente querendo seguir a Jesus com a humildade dos pescadores que o seguiram, que largaram tudo para trás e simplesmente disseram, não, tudo bem, a gente vai. Né? Eu acho que foi essa questão que talvez Jesus sentiu quando o mestre da lei veio procurá-lo. Né? Então, ele era um mestre, talvez não era um sacerdote ainda. Será que ele não estava querendo subir nesse
corporativismo religioso às custas de estar junto com Jesus, aí Jesus disse, olha, eu não tenho onde dormir. É isso mesmo que você quer? Pensa bem. Se você está buscando glamour, fique com glamour, porque aqui você não vai ter glamour. Aqui você vai ter uma verdade, né? O discípulo hesitante. Acho que a mensagem aqui, ou a pergunta é se nós podemos... Eu estou quase lá, mas deixa eu terminar isso, depois eu começo a seguir a Jesus. Jesus ele é bem enfático. Deixa os mortos para os mortos e aí vamos agora. Porque seguir a Jesus é uma condição, é um condicionamento espiritual. Não é uma coisa que eu posso praticar, eu posso conhecer hoje e eu pratico somente amanhã. É uma coisa que eu tenho que regularmente e constantemente, como diz o apóstolo Paulo, orai sem cessar. Então é esse um exercício constante para a gente fortalecer a nossa fé. E o interessante é que Jesus falou nesse capítulo 8 da pessoa que mais tinha fé em Israel, o centurião, mas Jesus não o convidou a segui-lo. Então, assim, 3 casos bem distintos. Jesus coloca a dúvida para o mestre da lei, dúvida para o discípulo hesitante, e para o centurião que tinha fé absoluta, Jesus não o convidou. Então, quem é que Jesus quer que o siga? Ou será que o centurião, Jesus viu que ele já tinha uma certeza de aceitar a Jesus como o Messias e talvez não precisasse convidá-lo formalmente a segui-lo, porque Jesus viu que ele, no seu coração, já o seguia. Então, acho que é um ponto de reflexão essa diferença entre os 3, né? E aí, finalmente, Jesus ele acalma a tempestade. Então, ele teve esse contato com o discípulo hesitante, com o mestre da lei. Eles entraram no barco que eles queriam ir para o outro lado. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-los, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O interessante, ele estava tão tranquilo, acho que ele tinha um espírito assim tão leve, que podia estar literalmente desabando o mundo, que ele tinha um sono tranquilo. Não tinha estresse, provavelmente devia ter muito estresse, devia trabalhar muito. Eu imagino multidões e as pessoas se acotovelando o tempo todo para chegar mais perto dele. No entanto, chegava na hora de estar no meio de uma tempestade, ele conseguia dormir com a maior tranquilidade. Por outro lado, os discípulos diziam, nós vamos morrer. Então, Jesus, fé plena em seu Pai, com a cabeça tranquila. Os discípulos, pequena fé, vamos morrer. E aí Jesus, ele demonstra que ele não tem apenas comando sobre os demônios, sobre o mal, sobre as doenças, tá? De onde vêm as doenças, tá? Acho que muitas origens, mas que também de certa forma está associado ao mal. Aqui Jesus ele demonstra que ele tem poder sobre a natureza, ou seja, ele demonstra nesse ato que ele tem domínio sobre absolutamente tudo. Se ele tem poder sobre doença, demônios e sobre a natureza, o que fica de fora dessa equação? Então, Mateus, eu acho ele genial, porque ele não necessariamente ele monta a sequência da vida de Jesus numa sequência cronológica, mas ele monta essa sequência de uma forma bastante consistente
para ilustrar os pontos que ele acha serem importantes em cada etapa do evangelho dele. Então aqui ele está tentando fazer questão de mostrar que o poder de Jesus, ele é pleno, ele é totalmente abrangente, não fica nada de fora que Jesus não tenha poder sobre isso, seja a natureza, doenças, o mal, tá? E que coisas maiores existem do que essas três coisas, tá? Nós até hoje não conseguimos achar cura para muitas doenças. O mal, a gente sempre diz, não, um dia as pessoas más elas vão cair, tá? Mas Deus está no comando. Nós não temos poder para arrancar o mal das pessoas. Jesus tinha. E Jesus tinha controle sobre a natureza. A gente não consegue controlar uma tempestade, a gente não consegue controlar um vento, a gente não consegue controlar um furacão, um tornado, etc. Jesus tinha esse poder. Então é um poder assim inconcebível para nós, provavelmente. Mas Jesus, ele tem poder sobre absolutamente tudo. E a parte final de Mateus, quando ele cura os endemoniados. Quando ele chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhes disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Primeiramente, os endemoniados vinham dos sepulcros. Tá? Existe uma relação entre endemoniado e sepulcro? Provavelmente não, mas eu acho que, como um bom filme de terror, se você tem um espírito assombrado, se você tem uma pessoa possuída, um demônio, etc., o cenário perfeito para assustar as pessoas é o cemitério. Então, meio que dando mais tensão à situação, deixando a coisa mais vívida, né? A gente tem então esse cenário ocorrendo próximo aos sepulcros. Tá? Eles eram violentos, ninguém podia chegar perto deles. E eles vêm e perguntam para Jesus: "Por que você veio nos atormentar antes do tempo?" E a que tempo ele se refere? Acho que aqui a gente vê uma das verdades sobre o mal, que o mal sabe que tem um tempo limitado de reinar na Terra, mas que em algum momento vai ser suspenso esse reinado do mal sobre a Terra. E aí eles perguntam: "Mas por que você já está aqui? Espera lá chegar a sua vez. Enquanto isso, deixa a gente fazer o nosso mal aqui, porque é isso que a gente faz bem, a gente gosta." Né? Mas eles sabem, eles já conhecem toda a história, já sabem o final da história, e Jesus, ele quer proteger as pessoas. O demônio, ele tá lá para fazer o mal, ele se sente bem fazendo o mal, ele quer fazer o mal. Né? Enquanto ele estiver dentro do prazo dele de validade, é o que ele vai fazer, é o que ele quer fazer. Mas Jesus está lá para proteger as pessoas. Então, basta a gente ter fé que Jesus vai atuar por nós. Provavelmente não foi a pessoa possuída que pediu para Jesus expulsar o demônio. Né? O demônio estava falando mais alto. Mas Jesus se compadeceu
da pessoa. Então, quando nós não estamos em condições de falar por nós mesmos e nós temos um demônio falando pela gente, Jesus está ali do nosso lado também para nos proteger. E aí, manda-nos entrar na manada. Então, eles sabiam que uma ordem de Jesus seria definitiva para eles. Tá? Diferente do que a gente vê em muito filme aí. Os filmes aí é aquela luta do padre, não sei o quê, com cruz, com água benta, com isso, com aquilo, etc. Jesus dava uma palavra e os demônios obedeciam na época dele. Né? Um exemplo bastante forte. Pois bem, já vimos essa parte aqui dos 7 personagens, ou grupos de personagens, né? O leproso. Basta você querer que eu serei purificado. Ser uma fé simplória e genuína. O centurião. Diga apenas uma palavra. Uma ordem. Meu servo será curado. De tanta certeza que ele tinha. A sogra de Pedro. Ela foi curada e ela talvez se sentiu na obrigação de servir a Jesus pelo que ele tinha feito por ela. E aí, os dois exemplos trazendo para a primeira pessoa, o mestre da lei e o outro discípulo. Eu te seguirei. Deixe-me a mim primeiro fazer isso, depois eu vou te seguir. Tá? E os discípulos questionando quem era Jesus e os demônios demonstrando uma certeza de quem era Jesus, o Filho de Deus. Então, onde que a gente deve se encaixar nessa história? Ou onde nós queremos nos encaixar como exemplos de fé? Pergunta muito pessoal e eu acho que cada um de nós tem que responder isso individualmente. Mas eu acho que são bons exemplos que Mateus traz para a gente nesse capítulo 8, para ilustrar o que é realmente a gente ter fé em Jesus e como que a gente pode praticar isso. Né? E aí, finalmente, para concluir, Jesus ele tem novamente poder sobre essas três coisas. Né? Toda a natureza, todo o mal e toda forma de doença, talvez uma expressão do mal. Né? E a doença, ele pode, ou até os demônios ou a natureza, ele pode fazer isso com um simples desejo, eu quero fazer isso, um toque encostou na pessoa, ou a pessoa encostou nas suas vestimentas, como a gente viu a mulher que tocou na roupa de Jesus e foi curada. Isso pode ser uma coisa de perto ou uma coisa de longe. Então, se a gente faz oração, Jesus está no céu, ele está nos ouvindo. E os demônios, eles reconhecem a Jesus como Filho de Deus. Então, não basta a gente dizer, a gente acredita em Deus, tá? Os demônios estão um passo à nossa frente, porque eles reconhecem a Jesus como Filho de Deus, coisa que muitas pessoas hoje não reconhecem. Né? Então a gente tem que acreditar sim, mas a gente também tem que fazer os devidos passos para a gente estar em comunhão com Deus. E a natureza que Deus comanda absolutamente tudo. Então, recapitulando, como nós vimos em Mateus 2, a primeira palavra do ministério de Jesus foi arrependei-vos. Então, primeiro nós temos que nos arrepender da forma que nós somos, porque somente assim a gente consegue ter uma mente aberta e começar a abrir o nosso espírito para uma comunicação com Deus. A gente tem que ter uma certeza de quem é Jesus, mas não basta ter essa certeza. Nós precisamos também adorá-lo, assim como o leproso fez. E nós precisamos ter uma fé incondicional de que Jesus é capaz, sim, de transformar a nossa vida e de prover aquilo que nós precisamos de forma incondicional. Se nós tivermos essa fé, como diz o apóstolo, nós seremos capazes de mover montanhas. Né? Então, oxalá essa mensagem tenha sido boa
Dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, críticas. A premissa desse estudo é somente focar na Bíblia. Então, não quero outras fontes. Eu acho que a verdade de Deus é completa através da Bíblia e é ela que a gente tem que buscar e seguir para a gente encontrar a verdade do jeito que ela deveria ser apresentada, né? Então, tirar os filtros, os ruídos de igrejas ou denominações, etc., né? E para a gente poder ter essa clareza. Então, esse que é o objetivo aqui do grupo. Espero que a gente possa atender isso.